Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Professora aqui com muita saudade de vocês, com muita saudade das nossas aulas presenciais, né? Não vejo a hora de voltar para a gente estar todos juntinho aí, mas por enquanto nossas aulas vão continuar sendo assim, certo? Antes de passar o assunto para vocês, hoje eu queria só combinar uma coisinha, tá certo? Eu gostaria que vocês estivessem atentos ao conteúdo que está sendo colocado na nossa sala de aula virtual, assistindo os vídeos, fazendo as atividades sugeridas, pegando as correções sempre que foram enviadas, preenchendo o livrinho de vocês aí para ele ficar show de bola. Quando a gente voltar tá tudo bonitinho, tudo belezinha, tá certo? E hoje nós vamos concluir o conteúdo acerca dos países europeus, né, que apresentam maior nível de desenvolvimento. Nós viemos aí ao longo das últimas aulas estudando alguns desses países, estudamos Alemanha, França, Itália, vimos os países do Reino Unido, os países de Benelux, e hoje eu tenho mais 3 países para a gente fechar essa parte do conteúdo, tá certo? Então hoje a gente vai ver Suécia, Áustria e Suíça. Então vamos lá para a nossa aula? Vamos dar continuidade hoje, falando a respeito da economia dos países europeus. Nós vamos, para fechar hoje, falar sobre 3 países. Nós, nas aulas anteriores, começamos vendo aquelas potências que mais se destacam, como foi o caso da Alemanha, que a gente viu que atualmente consiste na maior potência econômica do continente europeu e é a 3ª maior economia do mundo. Vimos Itália, vimos os países do Reino Unido, países do Benelux, a França. E hoje a gente vai dar continuidade, começando pela Suécia. Então a gente tem um mapa aqui do continente europeu, né, para vocês observarem. Aqui está a Suécia. A Suécia é um dos países chamados aí de países nórdicos, né, que são esses países que vão estar aqui mais ao norte do continente. E vai ter algumas características assim bem particulares, que é o que nós vamos ver agora, certo? Então tá aqui, ó, Suécia novamente, para vocês verificarem aqui a questão da posição geográfica. E com relação ao país, nós temos alguns destaques, como a questão da presença de uma economia de mercado. Nós já falamos bastante a respeito de economia de mercado, né? Que é aquela economia que vai ter aí a centralidade do mercado na economia dentro do contexto do capitalismo, que inclusive foi tema lá, né, dos nossos conteúdos do 8º ano. A gente estudou capitalismo com todas as suas características e vimos que a economia de mercado se insere aí dentro dessa realidade. Mas o que a gente tem aqui de destaque bem interessante para falar a respeito da Suécia é a questão de se constituir um estado do bem-estar social. Aí o que é que significa isso, né? O que é que vai significar estado do bem-estar social? Eu tenho algumas informações aqui para vocês, tá certo? Um estado que mantém a propriedade privada, que a gente viu que é uma característica muito forte do capitalismo, a livre iniciativa das empresas, porém ela vai ampliar em uma política econômica que vai permitir a cobrança de impostos, inclusive muito elevados, sobre a renda dessas empresas privadas aqui, mas que esses impostos eles vão ser cobrados também da própria população, né? Só que da população com poder aquisitivo um pouco maior. E aí, o que é que vai ter a ver o estado do bem-estar social? O Estado ele se compromete na questão assistencial para garantir padrões mínimos para a população. Então, esses impostos que são cobrados, principalmente dessas empresas, eles são transferidos em formas de recursos e revertidos aí em outros setores da economia, inclusive os setores que venham a ter uma maior necessidade,
mas vai também contar aí com assistencialismo para a questão dos desempregados, dos aposentados, para um sistema escolar de qualidade, um sistema de atendimento médico hospitalar também de qualidade. Então, o Estado, embora vá se constituir aí numa economia de mercado muito forte, mas ele vai ter um papel de orientador na administração da economia do país, tá certo? Então, isso faz com que a Suécia se destaque como um dos países com a melhor qualidade de vida, não só do continente europeu, mas também de todo o mundo, certo? Mas o nosso foco aqui, né, economia e industrialização, então a gente não podia esperar menos, é um país extremamente industrializado e vai apresentar uma força muito grande na questão da produção de energia. Então eles vão ter aí as usinas nucleares, mas também vão ter uma forte produção de energia elétrica, hidrelétrica, produzida aí através da água, né, como vocês já sabem, porque o relevo acidentado ao longo aí do país, né, os rios de Planalto vão facilitar também a geração de energia. E nós vamos ter como destaque aqui, como eu sempre estou trazendo para vocês, algumas empresas que se destacam aí a nível mundial, né? Então nós temos a Ericsson, que trabalha com celulares, a Electrolux, que trabalha com eletrodomésticos, e a Scania e a Volvo, que trabalha aí com caminhões e carros. Então são as empresas que merecem destaque aí quando a gente fala disso. Agora a Áustria. Eu trouxe um mapinha da Europa aqui para a gente visualizar, né? A Áustria, esse paísinho que está de vermelho aqui, como vocês podem ver, ele está localizado bem no centro do continente europeu, né? Inclusive marcando uma área aí de contato entre as duas partes do continente, a parte oriental e a ocidental, dessa forma tendo contato aí com as diferentes culturas, né, que vai ser característica aí de cada uma dessas áreas. A Áustria é um Estado-nação recente, porque pertencia ao Império Austro-Húngaro, né, que foi desmembrado após sua derrota na Primeira Guerra Mundial, e a Áustria constitui-se como um país, né, só lá em 1919, que foi inclusive quando Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, assim como a França, impediram que ele se integrasse aí à Alemanha e passasse a ser uma província alemã. Então, o país se constitui como um Estado, né? Então, está aqui um Estado recente, né, criado aí em 1919, e com relação à economia, a gente vai ter um destaque aí nos setores metalúrgico e mecânico, e aí todo país que a gente está falando da Europa, a gente vai destacando essa questão da parte do setor mecânico, né? A gente viu aí que os países que nós falamos ao longo desse capítulo, existiu sempre o destaque aí para essa parte do setor mecânico. E uma empresa que eu trouxe aqui para vocês, que pertence à Áustria, né, e que está espalhada aí pelo mundo, é a Red Bull, que é uma empresa de energético bastante conhecida da gente, certo? Energético não de energia, mas de bebida, ok? E para a gente fechar essa parte do nosso conteúdo, para a gente fechar esse capítulo, nós vamos falar sobre a Suíça. A Suíça é um país tradicionalmente, né, eu coloquei aqui para vocês, neutro. O que é que significa isso? Ele não se envolveu em nenhum dos principais conflitos aí, né, vividos ao longo do século XX. Essa neutralidade do país foi estabelecida aí com o Congresso de Viena, em 1815, e distingue-se pela sua constituição interna, fazendo o quê? Fazendo com que o país abrigue etnias e culturas diferenciadas. Inclusive, ao longo do país, nós vamos ter a presença aí de mais de um idioma, como, por exemplo, alemão, italiano e francês vão ser reconhecidos aí como idiomas
dentro da Suíça, certo? Com relação à atividade industrial, o país vai apresentar um destaque aí na indústria de instrumentos de precisão e também bem interessante na fabricação e exportação de relógios. Além disso, a Suíça vai ser um centro bancário no continente europeu, vai apresentar aí um setor bancário bem desenvolvido. E a indústria que eu trouxe para vocês aqui, pertencente à Suíça, né? Como em todo o país a gente está falando, uma conhecida nossa aí que trabalha com alimentos, que é a Nestlé. Pessoal, então, com esses 3 países de hoje, a gente conclui essa parte dos países com economia mais forte, com os países mais industrializados do continente europeu. O nosso capítulo ele não terminou ainda, nós vamos falar a respeito da população europeia ainda dentro desse capítulo, certo? Mas com relação aos países, era isso que a gente tinha. Continuem acompanhando as aulas, fazendo as atividades e até a próxima. Um abraço!